Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites, também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Hoje é segunda, dia do nosso vídeo de segunda. Inscreva-se aí no canal, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo. Vídeo de segunda e vídeo de quinta. O assunto de hoje é: não fuja dos conflitos nem das conversas difíceis com a sua criança. A gente às vezes tem situações que fala assim: ah, ele já esqueceu, deixa pra lá. Ou agora que a criança se acalmou, eu vou voltar no assunto. Mas na verdade, enquanto as coisas não estiverem resolvidas, a gente deve sim voltar no assunto, sob risco de perder coisas importantes, tanto de aprendizado, quanto de relacionamento, quanto de atividade. O meu filho, por exemplo, começou a dizer que não queria mais ir para a natação. E eu não estava entendendo, porque até aqui ele sempre gostava de ir para a natação, então não tinha nenhum motivo aparente para não querer mais ir para a natação. E eu não gosto, e eu não quero mais ir, porque eu não gosto, porque eu não gosto. Eu insisti um pouquinho e fomos hoje para a aula de natação e eu acompanhei tudo o que estava acontecendo. E acompanhando a aula e a forma como ele saiu, ele não disse nada, mas saiu cabisbaixo. Eu percebi que ele não estava legal. E aí eu perguntei o que foi. Ele disse: eu não consegui fazer o que o professor pediu. E na verdade o professor tinha feito um desafio que era: vamos ver quem chega até o outro lado sem respirar. Para 4 alunos de 6 anos no máximo. Obviamente nenhum dos 4 conseguiu, só que o meu filho não viu que os outros não tinham conseguido, simplesmente ele ficou arrasado por não ter conseguido, né? E aí a gente bateu um papo, né? Que estava acontecendo, o que estava rolando, e que o professor tinha feito um desafio que era pouco provável que eles conseguissem, que na verdade a intenção dele não era que eles conseguissem, mas que eles se esforçassem, que eles dessem o seu melhor. Então rolou uma tradução do que o professor havia dito. E uma leveza na cobrança. Olha, você não precisa se cobrar tanto assim, porque o professor não está pedindo exatamente porque ele quer que você chegue necessariamente do outro lado sem respirar. Ele quer que você se esforce ao máximo, é isso que ele quer, né? E aí veio uma outra coisa: mas teve outro dia que ele me segurou assim, assim, assado. Então, quando a gente não foge ao conflito, mas realmente conversa, e aí eu pude fazer uma conversa com ele, explicar qual era a intenção do professor, orientá-lo a falar quando ele achasse que o professor estava agindo de maneira inadequada, né? E também se posicionar de uma forma diferente. Eu tive até a ideia, né, de usar na hora alguns recursos da programação neurolinguística, e então eu me coloquei na posição do professor, sentando numa outra cadeira e dizendo para ele: fale para o professor o que você gostaria de falar. Agora nessa outra cadeira aqui eu volto a ser a mamãe, e a gente fez uma conversa então a 3, eu, ele e o professor, utilizando esse recurso, e foi muito interessante. Esse é só um exemplo, mas não vale só para conversas com terceiros, mesmo quando é com a gente, que alguma coisa enroscou, que o bicho pegou, que não tá legal. Não tenha medo, volta pro conflito. Um outro exemplo de não fugir de conversas difíceis é quando um dos pais, o pai ou a mãe, está viajando e a criança diz: eu tô com saudade. Aí muitos adultos usam como recurso fugir do assunto, mudar de ideia, distrair a criança com outra coisa. Ai, pronto, ele já esqueceu. Não faça isso. O esquecer é deixar alguma coisa mal resolvida para dentro, né? Então conversa com a criança. Você está com saudade? Se for o caso, você pode dizer: eu também tô. Dá uma falta, né? Quando alguém que a gente gosta está longe. O que você falaria se essa pessoa estivesse aqui agora? Né? Você daria um abraço nela? Faz de conta que eu sou ela, então me dá um abraço. E vai conversando. A própria criança, quando estiver satisfeita, vai mudar o assunto. E se você tiver possibilidade, claro, liga para a pessoa que está longe, põe a criança para conversar com ela, essas coisas assim. Mas a ideia básica é: encare as conversas difíceis e os conflitos. Isso ajuda a sua criança a desenvolver mais recursos para lidar com as situações difíceis. E, no caso, por exemplo, da natação, poderia ser um menino que ia deixar de ir para a natação, né? E agora a gente conseguiu, né, de alguma maneira conversar e trabalhar a questão, ao invés de simplesmente ir empurrando ou não saber o que está acontecendo. As crianças conseguem falar muito cedo do que está acontecendo na cabecinha delas, às vezes não com o nosso vocabulário, mas do jeitinho delas.
Um beijo grande, inscreva-se no canal, dá um joinha nesse vídeo, espalha para todo mundo que você acha que merece, que pode se beneficiar com essa informação e até quinta no nosso vídeo de quinta. Tchau!